Grande estar aqui hoje com vocês todos, e eu já tenho acompanhado, viu? Os cultos, algumas outras ministrações do pastor Cris, da pastora Fábio, através das transmissões online. Isso é uma bênção quando bem usado, não é verdade? Isso nos aproxima, né? Agora, que gostoso poder estar aqui, matar uma boa saudade de louvar junto, né, com eles, com a família, com vocês, o Senhor Jesus, de prestarmos juntos o nosso culto a Deus, né, oferecendo o nosso culto racional a Deus, né, com os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, porque o culto é isso, né, é algo que nós fazemos de maneira inteligente, com entendimento, e apresentamos nossos próprios corpos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, como um sacrifício que é vivo, porque porventura alguém que esteja morto poderá louvar a Deus, como diz o salmista? De maneira alguma. Então, sacrifício vivo, mas santo e agradável ao Senhor, que chega nos céus. Isso é muito bom, é gostoso demais, né? E assim, um privilégio poder celebrar o casamento da Rebeca com o Lucas, estar aqui esse tempo com essa família, né? Eu estava conversando com meu filho hoje à tarde, ele está passando por um momento de luta e Deus já está dando vitória. Ele emagreceu alguns quilinhos. Eu falei, filho, o pai desde que chegou aqui em Sinop, eu estou achando que eu não emagreci, que eu engordei, filho. Pai. Ele está sendo muito bem cuidado por essa família querida, que a gente louva a Deus, né? E já vou avisando, eu quero casar o Rafael, o Lucas, o Arthur, a Sofia e a Sara. Então vão se preparando aí, amém, queridos? Gente, eu tenho algo assim do meu coração que tem mexido comigo esses dias e que eu quero repartir com vocês nessa noite, nesse culto. Deus está nos chamando para sermos filhos que servem com integridade de vida. Deus está chamando para não vivermos como escravos. Por mais que eu e você fomos libertos da escravidão do pecado, através do preço de sangue, ou seja, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, deixamos uma condição de escravos do pecado e fomos comprados e agora somos escravos do amor e da graça de Deus. O Senhor Jesus, Ele não nos trata como escravos, porque Ele nos comprou para a liberdade, para nos fazer verdadeiramente livres. Ele nos trata como filhos. Então precisamos ter clareza da nossa identidade em Cristo Jesus, neste mundo. Eu e você somos filhos e filhas de Deus. Você pode dizer amém? Amém. E como filho, como filha, nós vamos servir a Deus. Por gratidão, por amor, por uma motivação interior que vem como ação do Espírito Santo em nós. Lembrando que nós somos criados para a prática das boas obras. E quando nós temos a nossa vida salva, quando nós temos a nossa vida em transformação, sim, porque Deus começou uma boa obra em nós, e Ele é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Então, talvez nós devêssemos andar com uma plaquinha assim, em obras, em transformação. Ou seja, não para vivermos conforme o mundo, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus está trabalhando em nossas vidas. E Deus está trabalhando em nossas vidas com um propósito. Então vamos entender bem isso. Nós temos uma identidade em Cristo e precisamos ter clareza da nossa identidade em Cristo, de quem nós somos em Cristo.
precisamos ter uma clareza do nosso propósito, ou seja, do propósito de Deus para a minha e a sua vida. E uma clareza ainda maior do propósito de Deus, do nosso Pai em Cristo, para nós como igreja. Porque nós não estamos no mundo como igreja para apenas podermos dizer, nós somos igreja, apenas para prestar culto ou fazer culto, mas para fazermos diferença no mundo. Nós estamos como igreja no mundo para ter relevância no mundo, para que o plano eterno de Deus, para que o desejo profundo do coração do Pai se cumpra, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. E há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, o Filho do homem, Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. E aí, esses dias Deus tem me inquietado acerca de um dos discípulos de Jesus, que não foi apóstolo, mas olha, poderia ter sido um dos apóstolos. Um homem cheio do Espírito Santo, que fez toda a diferença na sua época, e cujo testemunho dele permanece vivo. Quando nós lemos Romanos, que fala que nós temos uma tão grande nuvem de testemunha a nos rodear, este homem, eu creio, está entre essa nuvem de testemunhas. Homem cheio do Espírito Santo, cujo testemunho até hoje permanece vivo. Um homem cuja fé é uma fé viva. Ele morreu, mas a sua fé vive. O seu testemunho vive. E tem tocado o coração de muitas pessoas. Um homem que foi relevante para a sua época e continua relevante para os dias de hoje. Eu quero compartilhar com você sobre a vida desse discípulo chamado Estevão, que fez parte da equipe diaconal do Colégio Apostólico. Sim, porque nós temos ali na igreja primitiva o Colégio Apostólico, os 12. Vamos lembrar que Judas traiu, cometeu suicídio, ficaram 11. Depois os discípulos escolheram mais um para substituir a Judas, o Matias. E depois eles vão eleger, ou eles vão orientar que sejam eleitos 7 homens para uma tarefa específica, para uma missão específica, para cumprirem um propósito. E entre esses 7 está esse homem chamado Estevão. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá no Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos. Evangelho de Atos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54, que fala sobre o fim da vida deste homem, o fim da vida do Estevão. Está escrito ali: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste
pecado. E depois que ele disse isto, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Feche seus olhos um minutinho. Nosso Pai, nós lemos a Tua palavra. E a minha oração, junto com os meus irmãos e irmãs, é que esta palavra agora esteja gravada nas tábuas do nosso coração. Que o Espírito Santo tome esta palavra e possa cravá-la em nossos corações. Porque a espada do Espírito é a Tua palavra. Senhor, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Por isso eu te peço, Pai Santo, Pai amado, alimenta a nossa fé nessa noite. Exorta-nos, edifica-nos e encoraja-nos para que possamos viver neste mundo, dando glórias ao Senhor, em nome de Jesus, como filhos e como filhas, para o louvor do Teu nome e da Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, ao nascer, todos nós nascemos com uma identidade. Hoje, nenhum neném mais sai do hospital sem a sua certidão de nascimento, que diz quem é a mãe, quem é pai, quem são inclusive os avós, os sendo conhecidos. Não é verdade? Nós temos uma identidade carnal. Nós temos um senso de pertença. Normalmente, quando as pessoas elas começam a conversar, se ainda não se conhecem, e elas querem realmente se conhecer, elas vão perguntar o nome, elas vão falar do seu sobrenome, elas estão então falando da sua origem familiar, não é assim? Elas vão falar da sua cidade natal, né? Alguns de vocês hoje estão aqui em Sinop, são natural de Sinop, Mato Grosso. Outros estão aqui, mas vieram de outros lugares deste Brasil nosso tão extenso, né? E quando vai conversar com uma pessoa, né, e você quer realmente estabelecer um vínculo, uma amizade, você pergunta e você fala de onde você é. Não é assim? Falamos do nosso trabalho, da nossa profissão e de tantas outras coisas. Se nós sentimos liberdade com essa pessoa, vemos a possibilidade de criar realmente um relacionamento mais profundo, a gente vai falar de coisas da nossa vida. Não é, queridos? Agora, precisamos lembrar que nós também temos uma identidade espiritual. E nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. E esta nova identidade estabelece para nós um marco. Porque na nossa identidade carnal, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nós somos chamados filhos de Adão por causa do pecado. E isso estabelece uma luta. Mas na nossa nova identidade, nós somos chamados de filho do segundo Adão. E quem é o segundo Adão, segundo as Escrituras? É Jesus Cristo. Por isso, o profeta Isaías profetiza acerca de Jesus, e um dos nomes que Jesus recebe nessa profecia que está lá em Isaías capítulo 9 é Pai da Eternidade. Porque nós somos filhos daquele que é eterno, de Jesus Cristo. E conversando e pensando um pouco mais sobre isso, Jesus nos deu uma nova identidade, sim, e temos essa nova identidade firmada através da adoção que nós recebemos por meio dele, de Jesus, o Filho. Como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Talvez você saiba bem decorar esse verso. Mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Então diga assim comigo: em Cristo, eu sou filho de Deus. Como filhos de Deus, nós precisamos viver este mundo como, de fato, agora somos, novas criaturas. Como filhos e filhas amados e amadas do Pai.
Assim, olhando então aqui para o Estevão, a primeira pergunta que eu me faço é: quem era então Estevão? Quem era esse homem que entregou a sua vida à morte, que não temeu a própria morte, a semelhança de Jesus Cristo? E na sua morte, ele se assemelha e mostra o quanto ele havia se tornado um filho de Deus, semelhante ao Filho Jesus Cristo. Eu creio que esse tempo nosso de peregrinação aqui nessa terra, porque nós não somos mais do mundo, e Jesus orou nesse sentido: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós não somos mais cidadãos do mundo, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Eu e você somos hoje cidadãos e cidadãs celestiais. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós somos, vamos dizer assim, transformados no sentido de que, ainda que vivemos na carne, ainda que a nossa vida natural no corpo continue, nós experimentamos uma vida sobrenatural. Já nos tornamos não só pessoas carnais, mas pessoas espirituais. Aí a gente olha para Estevão. Lá em Atos, no capítulo 6, eu acho lindo isso. Se você abre sua Bíblia, eu não sei se eu nunca reparei isso, se nas Bíblias digitais, né, nos aplicativos de celular, eles mostram aquele títulozinho que vem, às vezes, antes de um capítulo, antes de um texto. Já notou isso? Capítulo 6. Como é que está aí na sua Bíblia escrito? Oi? A instituição dos diáconos. Algumas vão dizer a escolha dos 7, dependendo da versão. Não é isso? Mas, gente, se a gente olhar para esse texto, ele não está falando, de fato, da escolha dos diáconos, ou da escolha desses 7 homens. Ele está falando de um problema. Esse texto fala para nós de um problema. Quer ver? Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam brincar que Jesus não tinha esse problema. Ele entrava no barquinho, afastava da margem da praia, e ele começava a ministrar, né, e o povo ouvia ele, e eram multidões, né? Amém, gente? Então, esse texto que acabamos de citar aqui, em Atos 6, fala do quê? De um problema que a comunidade, que a igreja primitiva estava enfrentando. Isso mostra para nós que a igreja enfrenta problemas. Isso mostra para nós que na igreja, mesmo aquela igreja tão próxima de Jesus, aquela igreja liderada pelos apóstolos, aquela igreja formada especialmente pelos 70, pelos 120 discípulos, e portanto as mulheres discípulas também de Jesus, ela também tinha que lidar com dificuldades e com problemas. Esse texto fala de um problema. E aí, esses cristãos aqui helenistas, judeus, você tem os judeus hebreus, os judeus helenistas, né? E você tem então essa comunidade cristã primitiva, e eles agora estão enfrentando um problema. O problema era que a distribuição diária dos alimentos estava sendo esquecida, as viúvas deles não estavam recebendo a porção diária. Uma vez esquecimento, 2, você pode até entender que é esquecimento, mas 3 deixou de ser esquecimento. Elas estavam sendo deixadas realmente de lado. Então você tem esse problema. E eles chegam para os apóstolos para que esse problema seja resolvido. E qual a solução que os apóstolos darão? Eles vão dizer assim: olha, nós precisamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Então escolham 7 homens. A instituição dos diáconos, desses homens que vão servir,
destes filhos que vão servir é para a solução de um problema. Agora, qual o critério que é usado para a instituição dos diáconos? Para a escolha desses 7 homens? O que o texto bíblico diz para nós? A orientação dos apóstolos aqui é a seguinte, é o verso 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Diga comigo, boa reputação. Cheios do Espírito e de sabedoria. Amém. E a partir de agora não vou pedir para você repetir mais nada, tá bom? Mas eu gostaria que você ficasse com isso gravado no teu coração. Homens de boa reputação, mulheres de boa reputação, homens e mulheres cheios do Espírito e homens e mulheres cheios de sabedoria. É esse tipo de filho e de filha que a igreja precisa ser formada. Que a igreja de hoje tem necessidade. Você pode dizer amém? Eu tenho uma pergunta para você. Você quer ser ou continuar sendo, ou cada dia ser mais e mais esse tipo de filha ou de filho do nosso Senhor? Se você crê, diga um amém bem forte. A Loide, quando deu a saudação aqui, ela fez uma citação. Ela citou Oséias 6,3. O pastor Cristiano, ele fez referência quando nós chegamos lá em Cascavel e pudemos ali caminhar juntos por 17 anos. Mas, na verdade, eu conheci o Cris bem antes, o pastor Cristiano bem antes. Eu conheci o pastor Cristiano e as irmãs dele lá na casa da nossa irmã Cleusa, do nosso querido pastor Doralício, um amigo, um casal de amigos, eu posso dizer verdadeiros amigos. Lá em Umuarama, na casa deles lá em Umuarama, eu lembro da casa, de alvenaria, tal, 2 aguinhas assim. É isso mesmo, Cleusa? Eu lembro que a gente fez um lanche lá, almocei com eles. E aí nós tivemos um momento que reunimos os juvenis para um bate-papo ao pé de uma árvore que tinha mais para baixo, assim, naquele gramado no quintal. Isso mesmo? A memória está boa aí, né? Viu? Ali eu conheci eles. Eu lembro de ter reencontrado o pastor Cristiano, quando ele era juvenil ainda, juvenil mais crescido agora, em Telêmaco Borba, lá na casa de encontros. Eu acho que ele não lembra de mim dessa época, mais ou menos. Ele pregou lá, ele fazia parte da Federação de Juvenis. Ele começou a pregar e ele falou assim, vamos ler Oséias 6,3. E ele leu sobre isso e ele pregou. E ficou pregando, precisamos conhecer o Senhor. E precisamos conhecer o Senhor. E aquela pregação ficou tão gravada no coração dele, que ele nunca mais parou de conhecer o Senhor e está aqui, servindo a Deus. Amém? Então, quando a gente está conversando aqui sobre Estevão, é nesse sentido. Estevão foi um homem que conheceu Jesus. E que não parou, continuou e prosseguiu em conhecer Jesus. Tanto que ele foi escolhido entre 7, reconhecidos como homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Primeiramente, pensando sobre essa questão de boa reputação. Igreja relevante não é igreja cheia. Igreja relevante é uma igreja de homens e mulheres de boa reputação. Igreja relevante, igreja que faz diferença no mundo, igreja que experimenta e vive a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E um crente que é filho de Deus, uma crente em Jesus que é filha de Deus, é uma pessoa de boa reputação. Alguém que os outros não vão achar nele ou nela dolo algum. E se achar é porque houve um acidente, e não o contrário.
Faz sentido isso que eu estou dizendo aqui para você? Ou seja, a igreja primitiva, pela vida de Estevão, não passou por escândalo. Ele não escandalizou a igreja. Ele não foi pedra de tropeço para a igreja. Ele foi um homem tão comprometido com o Senhor Jesus, que a reputação dele passou décadas, passou séculos, já passou 2 milênios e continua alcançando corações. Homem de boa reputação. Pastor Cristiano e pastora Fábio está lá atrás, queridos, eu desejo que essa comunidade Restauração, seja uma igreja formada de homens e mulheres, do mais novinho ao de mais idade, de boa reputação, como foi Estevão. Uma igreja, como a igreja que nós vivemos juntos, as pessoas vão entrar e vão dizer, eu quero estar aqui, porque encontram nessa igreja, experimentam nessa igreja a presença de Jesus, presente na vida de cada um e de todos. Boa reputação. Eu tenho dito algumas vezes que hoje a gente vive uma crise de aquilo que é privado e aquilo que é público. Porque as nossas mídias sociais têm, infelizmente, feito com que alguns assuntos, algumas coisas que devem ficar no privado, que necessariamente não são pecado, mas são coisas particulares, se tornem públicas. E as pessoas acabam se expondo suas vidas demais. E aí a gente vê até algumas certas incoerências. Né? A pessoa vai lá e ela posta uma foto, uma imagem, e depois coloca um versículo bíblico. Né? Às vezes posta uma foto sensual, expondo o seu corpo, ao que deveria ser privado, particular. Não sei se você concorda comigo. E depois coloca um louvor. Algumas coisas que envergonham o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, como igreja, ter uma postura que exalte Jesus Cristo. Que alguém possa olhar e dizer, ali está um homem, ali está uma mulher de caráter. Nós vivemos uma época onde o carisma fala tão mais forte do que o caráter, que pessoas estão abandonando uma vida de caráter e abraçando o carisma. Excetuando profissionais sérios da área de coaching, hoje a gente vive uma avalanche de coaches, ou coaching, né? Que usam até mesmo das escrituras, de maneira equivocada, para se promoverem, e que gente, pasmem, como são seguidos? Porque tem carisma. Mas se você olha o indivíduo, cadê o caráter? Nós precisamos ficar espertos com isso. Até mesmo com pastores, viu? Deus me chamou, e eu creio que Deus chamou o pastor Cristiano para ser pastor. Cristiano, se algum dia você começar a dar uma de coaching, eu vou te exortar. Deus não chamou a gente para ser coaching. Deus não chamou a gente para ser psicólogo. Deus chamou a gente para ser pastor. Amém, queridos? E Deus chamou você para ser igreja, rebanho dele, povo dele, no pastoreio dele. E um povo para ter boa reputação. Segundo, homens, então mulheres cheias do Espírito Santo. Uma vida que transborda a presença dessa pessoa extraordinária que é o Espírito Santo. Atos 1:8 vai dizer para nós, e nós receberemos poder a descer sobre nós o Espírito Santo de Deus, que seria derramado. Profecia de Joel. O Espírito Santo é derramado, ele vem do alto e não de baixo. Ele é uma pessoa que vem e passa a habitar em nossos corações.
uma pessoa que se alegra e que se entristece, uma pessoa que se faz presente para nos guiar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, lá em Efésios, no capítulo 5, versos 17 em diante: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do meu espírito, diz o Senhor. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Imagina uma comunidade de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo. E as pessoas, quando chegam perto de você, vão olhar para você e dizer: o que você tem de diferente? Vão dizer: que brilho é esse nos seus olhos? Seus olhos estão iluminados. De onde vem essa luz nos teus olhos? Você pode estar cansado, você pode ter tido um dia difícil, mas os teus olhos vão brilhar. As pessoas vão chegar para você e dizer: olha, eu sei que você está passando por lutas, mas como é que você consegue? De onde você tira a força? Eu sei que a situação para você não está fácil. Como que você tem enfrentado assim, tão bem? Você tem superado tão bem essa situação? E você vai poder dizer assim: porque eu tenho me enchido com o Espírito Santo. Amém? Homens, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Como foi Estevão? Como foi Estevão? Coisa tremenda. Você já vai entender isso. A terceira coisa no texto é sabedoria, né? Estevão foi um homem cheio de sabedoria. Quando eu penso em sabedoria, eu entendo o seguinte: nós precisamos sim ter conhecimento. Invista em conhecimento. Como que eu posso investir em conhecimento? Eu tenho dito na igreja. Aqui, ó. O livro mais lido, mais estudado nesse planeta. Você tem o conhecimento nas mãos. Traga esse conhecimento que você tem às mãos, quer aqui, quer no aparelho de celular, num computador, um tablet, enfim. Pegue esse conhecimento e traga para dentro do seu coração. Ore e peça a Jesus: Jesus, eu peço que o teu Espírito, o Espírito Santo, que tem a espada nas mãos, que é a tua palavra, possa usá-la na minha vida. Durante muitos anos, eu sempre pensei esse texto de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, como o Espírito Santo usando a palavra, no sentido de me defender, como uma arma de ataque. Até o dia que eu entendi que o Espírito Santo vai usar a espada no meu coração. E que na medida que ele usa a espada no meu próprio coração, eu poderei usar essa espada que está no meu coração para combater o meu adversário. Foi o que Jesus fez quando tentado pelo diabo lá no deserto. O diabo usou a palavra de maneira distorcida, mas Jesus, com propriedade, usou a espada de maneira correta. E o diabo se retirou. E os anjos vieram e o serviram. Queridos, eu preciso de conhecimento. Sabe, muitas vezes nós investimos dinheiro com tantas coisas. Eu imagino aqui que, se não todos vocês, uma boa parte de vocês, devem ter no canal de televisão de vocês um Netflix, um Amazon Prime. Eu tenho, tá? Não é pecado isso. Eu gosto de assistir um bom filme. Entre tantos outros. Talvez um Sky, uma TV a cabo, internet. A gente investe em tanta coisa. Talvez uma assinatura de uma revista. Mais de uma. Invista no conhecimento da palavra do Senhor. Compre Bíblia de estudo.
Compre livros que vão te ajudar a compreender. Leia, estude, cresça no conhecimento. Amém? Conhecimento, ele vem junto com a sabedoria, porque eu preciso do conhecimento para aplicar sabedoria. Quando nós ouvimos sobre o rei Salomão, o grande rei Salomão, homem sábio, que orou e pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria e também lhe deu riqueza. Se a gente for nos detalhes, eu sou curioso, eu gosto dos detalhes. Seja um curioso da palavra. Se você perceber, a oração de Salomão é: Senhor, me dá conhecimento e entendimento para eu saber como me conduzir à frente deste tão numeroso povo. Ele está pedindo a sabedoria, a inteligência espiritual, com conhecimento para aplicar na sua vida, saber como conduzir a sua própria vida, porque ele estaria liderando um grande povo. Não podemos liderar se não formos referência, se não dermos o exemplo. Precisamos saber governar primeiro a nossa vida, para depois poder liderar aqueles que vão caminhar conosco. E Salomão pede sabedoria, e Deus lhe dá. O apóstolo Tiago, ele disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá liberalmente. Peça sabedoria a Deus. Provérbios 1:33 diz: aquele que me dá ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. Sabedoria. Sabe uma coisa boa para você fazer? Para adquirir conhecimento, sabedoria? O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você pegar, hoje é dia 25, leia o capítulo 25. Amanhã é dia 26, leia o capítulo 26. E comece a fazer isso. Depois que terminar, comece. Dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2. E vai fazendo isso. Lê o livro de Provérbios todo, continua fazendo. Pega um caderno, uma agenda, um diário e vai anotando aquilo que Deus fala com você. Olha, Senhor, eu não quero só ler, eu quero te escutar. Na hora que eu estiver lendo esse texto, esse capítulo, fala comigo, eu quero te ouvir. Depois de alguns meses, depois de alguns anos, você estará muito mais sábio do que você estará hoje. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: que homem sabido, que mulher sabida. Amém? De boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Vocês vão ver que no capítulo 7, que fala que então Estevão foi um desses homens escolhidos por Deus, através do povo que separou então os 7 homens, que Estevão se destacou inclusive. Ele recebeu junto com os outros a imposição de mãos. Muitos foram conhecendo Jesus e foram sendo salvos através da vida desses homens. O Estevão, então, ele vai ser conhecido então como um homem cheio de poder e do Espírito. A outra palavrinha que acompanha conhecimento e sabedoria é poder. É força. Efésios 6:10 diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, por quê? Eu tenho conhecimento, conteúdo. Agora eu tenho a sabedoria, a arte de aplicar o conhecimento, pôr em prática o conhecimento. E tenho força para executar. Eu tenho força para fazer acontecer. Amém, queridos? E essa igreja seja assim uma igreja cada dia mais. Veja bem, não estou dizendo que não é. Estou dizendo assim, cada dia mais, porque isso é um processo. Nós vamos crescendo. Cada dia mais. Cheios do Espírito, cheio de sabedoria, de boa reputação. E tem conhecimento, profundidade na palavra. Sabedoria, a arte de aplicar a palavra. E força para viver essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. E aí, para concluir, a gente olha
O pastor não falou do Atos 7, 54 em diante. Eu vou concluir com esse texto. Porque esse texto fala do Estevão. O Atos 7, 54 em diante só aconteceu porque ele era um homem de boa reputação, íntegro, cheio de sabedoria e do conhecimento, cheio do poder de Deus. Ali Estevão, ele vai fazer a pregação. Depois você lê todo o capítulo 6 e o capítulo 7, amém, querido? Leia mesmo. Chegue em casa hoje e leia. E você vai ver ali esse homem, o Estevão, ele diante, então, da comunidade, diante ali dos judeus, dos líderes, ele começa a pregar. E ele vai contando a história de Israel. Ele vai falando dos líderes que o Senhor levantou durante as épocas. Porque o desejo de Deus, nosso Pai, sempre foi o de trazer salvação. Ele escolheu um povo através de Abraão, para que através dele todas as nações da terra fossem benditas. A ordem do pai para Abraão, para o pai da fé, amigo de Deus, foi: sê tu uma bênção. E Estevão foi uma bênção. É porque ele pregou com tanta ousadia o Evangelho de Cristo. Aqueles judeus que o jovem Saulo estava acompanhando ficaram tão enfurecidos, guerrilhavam, rangiam os dentes como feras, ferozmente contra ele, contra Estevão. Eu não sei se você, em algum momento na sua vida, já se deparou com uma situação em que uma outra pessoa, ela rangeu os dentes de raiva contra você. Mas aquelas pessoas estavam ali em volta de Estevão, rangendo os dentes de ira, de raiva contra ele, porque ele estava pregando o Evangelho. Conta-se uma história que John Wesley, grande avivalista, o homem que na sua época foi reconhecido como aquele que mudou a história da sua nação através da pregação do Evangelho, conta-se que já no finalzinho da vida dele, ele se deu conta de que não estava mais sendo perseguido, que as pessoas não atiravam mais pedras contra ele, que as pessoas não mais investiam assim contra ele. Ele percorreu quilômetros e quilômetros a cavalo. Esse era o meio de transporte dele. Então ele estava indo de uma cidade para um outro lugar, seu cavalo, estava falando com Deus, ouvindo Deus, e de repente ele levou uma tijolada e caiu do seu cavalo. Teve um sério ferimento, precisou tratar. Mas disse que ele se levantou, subiu no seu cavalo e começou a cantar louvores a Deus. Porque ele viu que ele ainda fazia diferença, que ele incomodava as pessoas. Atos vai dizer desses homens aqui, homens que transtornavam aquele século. Homens que faziam diferença. Que nós possamos ser igreja, homens e mulheres, filhos de Deus, que entendem que nós temos um propósito, que é levar o Evangelho de Cristo para a salvação das pessoas. Servir a mesa, sim, como diácono, como Estevão. Servir o alimento. Nós podemos fazer isso como igreja. Podemos olhar as pessoas em necessidade, com dificuldade, levar o alimento, a cesta básica. Temos feito isso. Eu acredito que aqui tem sido feito isso. Podemos fazer tantas outras coisas. As pessoas estão passando dificuldades das mais diversas possíveis. Nós, como igreja, podemos levar algo que elas necessitam. Mas o mais importante, nós não podemos deixar nunca de fazer, é pregar o Evangelho com autoridade. Mesmo que isso custe a nossa própria vida, como foi com o Estevão. Aqueles que, então, rilharam os dentes contra ele, não se contentaram só com isso. Pegaram Estevão e levaram para fora
da cidade. Colocaram suas roupas aos pés do jovem Saulo e pegaram pedras e começaram a apedrejar o Estevão. Eu tenho uma ministração preparada também sobre isso, que eu não vou compartilhar aqui agora, fique tranquilo, que é sobre como lidar com as pedradas na vida. Vem cá, você já levou pedrada? Talvez a pergunta não é se eu já levei pedrada, é quantas pedradas nós já levamos. Talvez não no sentido literal de uma pedrada de fato, mas de palavras que machucam, não é? Que nos atingem, de pessoas que se levantaram e vieram contra nós. E queridos, é interessante, quanto mais de perto a pedrada, mais dói, não é? Às vezes, quando uma pessoa que a gente ama, que está perto de nós, usa uma palavra que machuca, como dói, mais do que uma pessoa estranha de longe. E o Estevão, ele foi apedrejado. Qual foi a atitude de Estevão? Como Estevão reagiu? Eu quero encerrar com esta oração que tem acompanhado minha vida. A Loide já ouviu isso muitas vezes e vai ouvir ainda algumas vezes mais. Presta atenção nisso que eu vou dizer aqui para você. O mais importante não é o que acontece comigo. O mais importante não é o que acontece com você. Você já vai entender. O mais importante não é o que acontece com o pastor Cris ou com a Loide. Agora eu vou dizer a frase toda. O mais importante não é o que acontece conosco, e Deus já sabia que ia acontecer. É como eu vou reagir ao que acontece. Eu sempre posso reagir pelo menos de duas maneiras. Do ponto de vista humano, com a sabedoria humana, ou posso reagir do ponto de vista divino, com a sabedoria de Deus. Estevão não reagiu na sua carne. Estevão reagiu com a sabedoria de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, queridos. Estevão reagiu com a sabedoria de Deus. Eu quero convidar você, querido, a sublimar isso. Ainda que a vida que você tem, você vive no corpo, eu quero convidar você a viver pela fé. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas: crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. E esta vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós temos 3 ou 4 principais adversários. O próprio pecado, que nos dominava, mas que, ao nos tornarmos filhos e filhas de Deus, ele perde a sua força e o seu domínio em nós. Como está escrito, o pecado já não mais tem domínio sobre nós, que somos filhos de Deus. Mas nós ainda estamos no mundo, na carne, no corpo. Então temos uma luta, que é a luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Está lá em Gálatas 5:17. E a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. E daí vai falar das obras da carne e do fruto do espírito. Depois nós temos um outro texto que está lá em Efésios 6:11-12, que diz que a nossa luta não é carnal. No sentido de, a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra principados, potestades, dominações e forças espirituais do mal neste mundo tenebroso. Você compreende isso?
E depois em 1 João também, capítulo 5, diz que na nossa luta contra este mundo que jaz no maligno, nós que somos nascidos de Deus vencemos, porque vivemos por fé. Esta é a vossa fé, a fé que vence o mundo. Estevão venceu o mundo. Naquele momento em que ele está lá, e as pessoas estão se alvoroçando contra ele, ele olha para o alto. Hoje, na hora de sair para vir para cá, pastor Cristiano, pastora Fábio, eles deixaram o carro para eu vir, porque eles vieram antes. Disseram assim: pastor, a chave está ali no assento, estava ali no console. Eu entendi que o controle deveria estar ali também, então nós entramos no carro, peguei a chave, coloquei ali na ignição, tudo certinho para sair, e não achei o controle. E agora? Como é que eu vou abrir o portão para sair? Não adianta estar com a chave, não adianta o carro estar funcionando, se o portão não se abrir. Aí eu liguei para o pastor Cris: pastor, retrovisor, assim, olha para cima, pastor. Eu olhei e estava ali o controle. Sim, apertei o botão, o portão abriu. Apertei o botão, saí. Simples, simples. Aí eu falei: Cris, eu vou usar isso na pregação. Porque essa mensagem, como é que Estevão viveu? Como é que eu e você podemos viver? Meu irmão, olha para cima. Olha para o alto. Foi isso que ele fez. Ele olhou para o céu. Olha para o céu. Você tem olhado para o céu? E olha que aqui em Sinop o céu é lindo, né? Na verdade, o céu sempre é lindo. Não importa se está azul, se está cinza, com nuvem, sem nuvem. O céu é lindo demais. Mas eu estou falando do céu dos céus. Estevão olhou para o céu dos céus. E quando ele olhou para cima, os céus estavam abertos. Então, os céus estão abertos. Os céus estão abertos. E olha a visão de Estevão. Quem que ele viu? O Pai. E ao lado do Pai, quem ele viu? Jesus. Ele pode dizer: Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego o meu Espírito. Olha como ele ficou parecido com Jesus. Qual é a última declaração de Jesus na cruz? Uma das últimas. Eu entrego o meu Espírito. Suspirou e morreu. O que o Estevão faz? Entrego o meu Espírito. Qual foi a primeira palavra de Jesus na cruz? Olha, ele usou a primeira e a última. Um pouquinho diferente, mas com o mesmo sentido. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem o que fazem. Estevão diz: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Eu não quero a condenação deles, eu quero a salvação deles. Você sabe que a oração de Estevão foi ouvida? Eu creio que na sua última oração, Estevão fez um discípulo que se tornou um dos homens, que levou o Evangelho, que pregou o Evangelho, que viveu uma vida, que conheceu a dor. O Saulo, aquele jovenzinho, se tornou esse Saulo, que escreveu tantas cartas na Bíblia que a gente citou aqui hoje. Não é verdade? Não os condenes por aquilo que eles fazem. Perdoa. Perdoa, Pai. Perdão. Que força poderosa é essa do amor perdoador que se entrega. Concluindo, eu amo e eu sei que você também ama João 3,16. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Pai.
Mas também está escrito assim, 1 João 3,16. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É este o amor que vocês devem ter uns para com os outros. Amém? Vamos orar? Noite vai estar com o pastor Cris, louvando o Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. E vamos fazer algo muito especial aqui. Pela fé, olhe para o alto agora. Olhe para o alto. Olhe para o Senhor. E no seu coração, diga para o Senhor: Senhor, nós possamos ser conhecidos aqui em Sinop e por onde quer que pisemos nossos pés, como pessoas e como uma igreja de boa reputação. Nos entristecemos, Senhor, por muitas vezes. E quantas vezes ver o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ver o nome da tua igreja sendo envergonhado pela má reputação de homens e mulheres. E, Senhor, em certa medida nós mesmos já envergonhamos o teu nome e a tua igreja por coisas que fizemos, outras que deixamos de fazer. Nos perdoa. Nos perdoa, Pai, mas nos torna cada dia pessoas e uma igreja que tem uma boa reputação, onde as pessoas possam enxergar Cristo. Queremos ser filhos semelhantes ao teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Oramos, Papai, para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja que transborda a tua presença. Amém. Uma igreja que manifesta a tua graça. Uma igreja que manifesta a tua glória. Uma igreja cheia do poder do Senhor para testemunhar. Uma igreja, Senhor, que entende o seu propósito, a sua missão aqui nessa terra, que assume a sua tarefa de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Uma igreja, Senhor, e na pregação do Evangelho, sinais, prodígios e maravilhas acompanharão. Queremos ser assim uma igreja de pessoas, de filhos e filhas, cheias do teu Espírito.